obrigado. Obrigado, estão todos muito simpáticos comigo hoje. Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Hoje está um dia mesmo muito bom para andar de moto. 26 graus, o tempo está completamente, o céu está completamente aberto. E então, embora eu não tenha o dia todo para andar de moto hoje, tenho compromissos da parte da tarde, apetecia mesmo muito vir dar uma voltinha. E então defini aqui um percurso porreiro para vir dar um passeio. Vou visitar aí uma cidade na Bélgica também, uma cidade com bastante história, uma cidade muito antiga, e depois vou seguir por aquelas estradas de curva contra curva aqui do Luxemburgo, que eu gosto tanto de fazer, estradas de montanha. E então a ideia é partilhar também com vocês este passeio que eu vou dar hoje. Desde que fiz a viagem de Portugal para Luxemburgo com esta moto, não sei se viram, para quem viu o vídeo anterior da viagem completa, sei que é um vídeo de 2 horas, um vídeo bastante grande, mas podia ter repartido, mas eu quando estava a editar o vídeo decidi, opá, isto é uma viagem e eu não quero estar a repartir pelos 2 dias, e acabei por fazer o vídeo todo num só. Mas acabei por ficar viciado, digamos assim, em estradas nacionais. Acabei por ficar viciado em estradas nacionais, ou seja, em andar em modo mesmo evitar autoestradas. Ao fazer essa viagem, que fiz praticamente o caminho todo por estradas nacionais, atravessei Espanha toda por estradas nacionais, e depois em França fui em modo evitar portagens. E então acabei por gostar um bocado, por apanhar um bocado o gosto em andar assim, pelo menos para já. E então coloquei aqui também no GPS o modo evitar autoestradas, para poder ir sempre por estradas nacionais. Sei que hoje o tempo é um bocadinho limitado, mas eu também fiz a rota de forma que me desse tempo suficiente para andar por estradas nacionais, para ir e vir sem problema nenhum. Ora, eu acabei de chegar a Arlon e vou visitar aqui a praça principal. Arlon é uma das cidades mais antigas da Bélgica. Já na altura dos romanos, há cerca de 2000 anos atrás, já era considerada uma cidade, uma localidade principal, porque aqui era a confluência de estradas na altura dos romanos, entre Trier, na Alemanha, Reims e Metz, e então era considerada aqui um local principal e já era muito desenvolvido para a época. Arlon é porreiro porque não é daquelas cidades extremamente turísticas, artificiais. É uma cidade bastante honesta e muito rica, digamos, em história, não é? Vou só aqui à praça principal, à Praça Leopoldo, onde tem o antigo Palácio da Justiça também, só para vos mostrar. E isto, como é uma cidade que fica aqui muito na fronteira com o Luxemburgo, e é muito conhecida pelos luxemburgueses, não, por quem vive no Luxemburgo, porque o IKEA mais perto de Luxemburgo fica exatamente aqui em Arlon. Mas Arlon pertenceu ao Luxemburgo durante muitos séculos. Só em 1839, com a reestruturação territorial entre o Luxemburgo e a Bélgica, é que Arlon acabou por ficar belga e mantém-se até aos dias de hoje. Mas vamos aqui só à praça principal, só para vos poder mostrar. Claro que uma cidade tem aqui, se andarmos por estas ruínas, vê-se que não é uma cidade extremamente moderna, mas é uma cidade com muita história. Ora, já estou aqui bem no coração da cidade clássica de Arlon, e vamos visitar aqui a praça principal, a Praça Leopoldo, e o Palácio da Justiça. Este Palácio da Justiça foi construído em meados do século XIX, por volta de 1860, mais ou menos, e funcionou até 2003 como Palácio da Justiça, portanto como tribunal, digamos assim. E depois disso a cidade comprou isto
e transformou isto portanto, num salão de exposições e num museu. E portanto vou fazer aqui umas imagens para vocês verem tanto da praça como do Palácio da Justiça. Está a decorrer aqui um evento qualquer, podem ver aqui estas barraquinhas atrás de mim, ó. O Palácio da Justiça fica ali atrás, tem ali um palco para música, e então não dá para ter assim uma visão desafogada sobre esta praça e sobre o antigo Palácio da Justiça, mas dá para terem uma ideia como é que isto é. Começa a vir o verão, começam estas festas locais a começar a aparecer, não é? Com bandas de música e estas barraquinhas aqui. Aqui em França já fiz um vídeo sobre isso. As batatas fritas são muito famosas, as batatas fritas belgas. A história das French fries, não é? Ora, vamos seguir viagem então. É assim, Arlon tem mais para explorar, como é lógico, tem mais aqui locais históricos, mas também a minha ideia não é estar muito tempo, é só poder esticar um bocadinho as pernas também. Não às reformas. E seguir viagem porque eu quero é rolar um bocadinho também. E agora daqui vou novamente entrar no Luxemburgo. Neste momento estou na Bélgica, não é em Arlon. Vou continuar e vou entrar para o Luxemburgo e vou à zona dos lagos do Luxemburgo. Tem lá umas estradas muito porreiras e se não tiver vento, parece-me que não está, dá para parar lá na ponte e lançar o drone, fazer umas imagens porreiras de drone, que já não lanço o drone há muito tempo. Aqui um monumento e aqui um soldado, claro que aqui Arlon na Segunda Guerra Mundial, 1933. Aqui uma homenagem qualquer aos soldados também que andaram aqui na Segunda Guerra Mundial a combater a Alemanha nazi. Finalmente já vou sair desta estrada nacional principal. Eu já passei por aqui. Ok, já conheço isto. Ora, aqui é floresta, estrada de floresta. Ó, e estou a entrar no Luxemburgo outra vez, ó. Isto aqui é tudo tão pequeno. É outra parte da fronteira. Há um bocado saí do Luxemburgo para entrar na Bélgica por Arlon e agora estou a entrar outra vez no Luxemburgo por Perlé. Estão a ver este sinal aqui? Ó, aqui as motas de curva e contra curva, é isso mesmo que eu quero. Tem radar, qual é o limite? É 90, ok, é tranquilo.
Primeira vez que dou 180 com a moto até ao limite. E deu bem rápido. Está boa. Ainda não tinha dado. Agora ela tem 3.200 km. Ok. Primeira vez que atinge aqui a velocidade máxima. Velocidade máxima não, até o limitador, que ela está limitada a 180 também, não é? Esta tem exatamente a mesma potência, é tudo igual à outra que eu tinha, não é? Os 125 cavalos, o mesmo binário, penso que são 170 Nm de binário, se não estou em erro. Portanto, ela é tudo igual à outra. E pesa, penso que é 400 kg, se não estou em erro, 396 ou 400 kg, anda muito aí próximo dos 400 kg. O lago é já aqui em baixo. Não se consegue ver por causa destas árvores que tem aqui a tapar, mas é já o lago fica aqui do lado esquerdo, na parte de baixo já. Muito segura a curvar a moto. Olha, duas Harleys. Ó, tem aqui a ponte com o lago. Tem um lago aqui em baixo. Deixa-me parar aqui para... Vou lançar aqui o drone um bocadinho. Deixa eu ver se arranja aqui lugar à sombra. Passou aí o carro da polícia a dizer que eu não posso ter aqui a moto parada. Eu estava com o drone já para levantar. Ele perguntou-me se tinha licença para o drone, eu disse que sim e fui mostrar o papel, mas não pedi autorização para levantar aqui nesta zona no dia 2. Portanto, como o drone não estava no ar ainda, acabou por correr tudo bem. Pensei que aqui no Luxemburgo bastava, eu tenho o documento do... Como é que se chama? A empresa de aviação, não sei o que é, que dá o documento, tem que ser renovado anualmente e o meu está tudo em ordem. Só tenho que renovar em outubro deste ano, mas é preciso pedir autorização antecipadamente para voar e fazer imagens aqui nesta zona. Ou seja, é igual, basicamente é igual a Portugal. Portanto, isto está tudo cheio de gente, claro, com um dia destes de calor, vem toda a gente aqui para o lago, que no Luxemburgo não há mar, não é? Não podem ir para a praia as pessoas, então vêm aqui. Podes passar. Deixa-me ver aqui. Pararam ali as motas só estão... Ok, não se pode descer, só bicicletas. Bem, queria também ir ali ao castelo de Esch-sur-Sûre, levantar o drone e fazer uma filmagem, mas até é bom saber porque vou ter que começar a pedir autorizações antecipadamente quando vier assim para estes sítios. É pena que eu às vezes é um bocado aleatório os sítios por onde quero andar, mas vou tentar definir rotas das próximas vezes que quiser levantar o drone e que esteja assim bom tempo e eles disseram que basta pedir com 48 horas de antecedência que as autorizações são automáticas, basta enviar o nosso número da licença que nós temos e aquilo é enviado automaticamente, por isso é rápido. Olha, aqui os parques todos cheios, está aqui muita gente
que muitas pessoas até aproveitam por trazer aqueles fogareiros pequeninos, vêm em família e vão ali para a zona dos lagos, até almoçam lá, passam lá o dia. Mas pronto, vamos seguir aqui por estas estradinhas, passear mais um bocado e vou ali ao castelo de Esch-sur-Sûre. É um dos castelos mais antigos do Luxemburgo. Esta zona aqui de Esch-sur-Sûre, nas cartas de Carlos Magno, na altura, no século I, ali por volta do ano de 750, já faziam referência a este castelo e a esta zona aqui de Esch-sur-Sûre. Portanto, este castelo é mais antigo do que a maior parte dos países da Europa, que nem países eram nessa altura, não é? Olhem aqui o lago. Vou dar a volta e vou parar. Tenho ali sítio para parar a moto, só para filmar aqui um bocadinho. Aliás, até posso parar aqui. Ora, não vem ninguém. Não senhor, é seguro. Ok. Vou parar aqui um bocadinho e vou só aqui ao início da ponte para filmar um bocadinho o lago. Também para vocês poderem ver. Até estava aqui a passar um barco. Isto é um lago bastante grande e ali nas margens do lago tem sítios, nem sei se tem areia, mas é capaz de ter areia. Estão a ver aqui o lago. Isto é um lago muito grande e as pessoas aproveitam para vir fazer, entre aspas, a praia aqui no Luxemburgo, porque o sítio mais perto verdadeiramente para fazer praia é no norte da Bélgica mesmo, e são para aí 300 e qualquer coisa quilómetros para ir mesmo à praia. Por isso, eu fui uma vez aqui à zona dos lagos e andei por lá a pé um bocado, mas muito honestamente não gostei muito do ambiente. Pessoas, não vou estar a falar em nacionalidades, porque também há muito disso em Portugal. Pá, música alta, os miúdos a correr sem respeitar quase nada e não querem saber de nada. E não gostei muito por causa disso. Pareceu-me ser assim um bocado abusado. Famílias gigantes ali a cozinhar, a fazer uns churrascos e não sei o que, a música muito alta e as outras pessoas ali também à beira a querer se calhar um bocado de sossego. Mas pronto, é o que é. Ora, já está engatada. Isto aqui é uma curva, mas consegue-se ver bem, não vem ninguém. É descontínuo, portanto posso fazer isto. E aqui esta bolha frontal já está, eu ali acelerei um bocado, ali atrás, e já está tudo carregado de mosquitada. Tenho mesmo que colocar um pano com Ajax aqui na mala da moto a partir de agora nos próximos meses. Ora, o castelo supostamente é já aqui à beira, 500 metros. Aí é ali, ó, é ali em cima, as ruínas do castelo. Não vem ninguém atrás. Aqui uma ponte sobre o rio. E o castelo fica mesmo aqui em cima. As ruínas deste castelo. É um dos castelos mais antigos do Luxemburgo.
Esta zona aqui dos lagos de Esch-sur-Sûre é muito bonita. Até para se andar de moto e tudo, é muito bonita. E pá, tem aqui muitas motas, está aí muito pessoal. Por onde é que é a subida para o castelo? Olhem aqui do lado direito, alemães. Que horas são? 12h40. Pois devem estar a almoçar aqui. Dar aqui a volta e vou parar ali, vou tomar ali um cafezinho. Um Mercedes dos antigos 280 SL. Estão a ver aqui o castelo, vê-se aqui outra vez, ó, aqui por cima. É mesmo aqui por cima onde eu vou parar. Só Harleys. Ouve-se logo o barulho. Aqui é um sítio onde muita gente para, pessoal das motas, para muita gente. Ó, estão aí, olhem a quantidade de motas aí parada. Ó. Ver se arranja aqui um lugar. Aqui Esch-sur-Sûre também é muito tranquilo, uma zona muito fixe, gosto também de cá vir. Nestes dias que tem assim tempo mais limitado um bocado, é dos sítios onde eu gosto de vir andar de moto, porque apanha-se estradas bastante boas, com umas curvas porreiras. E dá para vir aqui parar um bocadinho, relaxar, caminhar aqui um bocadinho a pé também. E acaba por ser também um sítio onde param muitas motas, está sempre aqui muita gente. É um sítio tradicionalmente onde o pessoal aqui desta zona da Alemanha e da Bélgica se encontra também para vir conviver um bocado. Vou só filmar aqui estas motas que estão aqui, estas mais próximas. E espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.